Graça e paz. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso encontro, vamos estudar a Bíblia e nós estamos caminhando desde o livro de Gênesis com uma introdução sobre a formação bíblica e terminamos a parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros, e agora vamos entrar nos livros históricos do Antigo Testamento. É muito importante destacar aqui uma informação para que você não se perca. A Bíblia, quando ela foi redigida, montada, estruturada, ela foi feita para informar, é a revelação de Deus, mas ela foi estruturada para informar a você, a mim, a todos nós, sobre os atos de Deus, os atos do povo de Deus também. Não há uma preocupação específica em colocar uma data de quando isso aconteceu cronologicamente, mas de informar. Ela não está aleatória, ela está montada em blocos de informação. Então, por exemplo, nós vimos, melhor dizendo, os 5 primeiros livros da Bíblia, que o Gênesis, que é a criação de tudo, o livro de Êxodo e depois Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Se fôssemos obedecer pelo nome, diríamos, esse livro foi escrito primeiro, esse terceiro e assim sucessivamente. Não necessariamente. Gênesis sim, porque é o início. Êxodo como sequência de transição. O livro de Gênesis, ou melhor, o livro de Êxodo é uma transição, há uma ligação, me perdoem, entre Gênesis e Êxodo. Só que aí você vai ter 2 livros que são desse bloco, desses 5 livros, que é o livro de Levíticos e o livro de Deuteronômio. Estes 2 são livros que não se preocupam em contar uma narrativa histórica, isto é, eles não estão preocupados em contar os eventos que estavam acontecendo naquele momento, mas as regras que foram estabelecidas naquele momento. Por isso que o livro de Levíticos é um livro que fala sobre leis. E o livro de Deuteronômio é um livro de recordação. Moisés para o povo, faz um flashback de tudo o que aconteceu desde o Gênesis até aquele momento. E o livro de Números, aí sim, ele tem uma preocupação de contar e falar sobre o povo, o que ele fez, como caminhou, por onde foi, como acertou, como errou e por aí vai. Passado esse tempo do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, Moisés morreu, toda aquela geração que saiu do Egito havia morrido, menos Josué e Caleb. Deus, nós vemos isso no livro de Números e também no livro de Deuteronômio, principalmente, Deus passando a Josué a liderança do povo de Israel, informa a Moisés, você vai morrer, vai ficar aqui no Monte Nebo, e Josué que vai entrar em Canaã liderando o povo. E é isso que acontece quando nós abrimos o primeiro livro, na sequência do livro de Josué. É a partir daí, livro de Josué, até o livro de Esther, nessa sequência da Bíblia protestante, na Bíblia da língua portuguesa, que você vai ver essa sequência, uma sequência histórica dos eventos que aconteceram com o povo de Deus ao longo da história. E durante esse período histórico, nós temos os livros dos profetas, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes e por aí vai. Então, é importante ter isso em mente. Lembre-se, eu falei no início que nossa reflexão ela ia trabalhar, o nosso estudo sobre a Bíblia ia trabalhar sobre uma perspectiva cronológica, para que você pudesse ter uma visão quase que sequencial. Como é perceptível, não dá para você estabelecer datas com precisão. Por isso que as datas que eu menciono é cerca de, aproximadamente ou conforme a tradição. Não há esse preciosismo para tentarmos dar uma data específica, haja visto que é uma discussão que existe há muitos anos, ok? Então, vamos seguir em frente no nosso encontro, nosso estudo de hoje, falando exatamente sobre os livros históricos. Está aí está uma introdução, Josué, os livros históricos, Josué até a Esther, o livro de Esther.
é importante destacar que esse nosso primeiro encontro de hoje, nós não vamos chegar até lá porque é muito extenso, se torna desgastante e você pode perder alguns detalhes que seriam importantes para você compreender o todo. Então nós vamos, neste encontro de hoje, trabalhar até o livro de 1 Samuel, aonde termina com o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, Saul. Então nós vamos de Josué até Saul hoje e no próximo encontro continuaremos no segundo reinado, que é o reinado do rei Davi. Ok? Então vamos em frente para a gente poder compreender bem essa temática. Vamos lá. Então, nós temos que entender que os livros históricos que estão no Antigo Testamento são os livros esses que eu aí coloquei para você ver. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. É muito importante. Ah, mas não tem o livro de Daniel aí? Tem o livro de Daniel, você vai ver. É porque na nossa estrutura ele está como um livro profético, não é? Mesmo dentro dos primeiros capítulos do livro de Daniel você encontrar uma narrativa, nós vamos ver isso, como é que é feita essa leitura, tá bom? O livro de Jeremias também é outro livro que a gente pode estar fazendo as explicações, mas você vai ver no contexto do estudo que formos fazendo aqui. Então, nós vamos trabalhar nessa sequência dos livros, explicando e encaixando os demais livros. Vamos em frente. Período que abrange esse que eu acabei de mencionar, de Josué até Esther, vai do ano 1406, então ali é o finalzinho, até o ano 480, 470. Essa é a data aproximada, não tem como gerar uma data exata na cabeça do prego, mas é importante a gente arredondar aí para você entender que o período que nós vamos estudar agora, vamos refletir, é de 1406 antes de Jesus nascer até o ano 470 antes de Jesus nascer, ok? Neste período aconteceram muitas coisas. Por exemplo, a distribuição do povo de Israel. Como assim? Vocês se lembram que eu falei que quando o povo de Deus estava no Egito não era chamado de Israel e também não era chamado de judeu. Por quê? Porque naquele momento esses nomes não eram conhecidos. Eles eram chamados de hebreus, o povo hebreu. Alguns até o chamavam de semitas, descendentes de Sem, por aí vai. Não vamos entrar nessa discussão. Mas no livro de Êxodo, Moisés é reconhecido como hebreu e também seus familiares e descendentes. Pois bem, o povo hebreu saiu do Egito, né, libertado, estava indo em direção a Canaã, a terra prometida. Quando eles chegam ali na terra prometida, ali se estabelecem, eles são agora um povo que é formado por tribos. E aí são chamados de as tribos de Israel. Israel por quê? Porque o seu pai, lembre-se da história de Jacó, que eu contei. Jacó casou-se, teve filhos, e aí teve filhos com a esposa, teve filhos com as servas das esposas, e esse total de filhos compõe os nomes dos 12 filhos que ele teve. Ele teve mais filhos, mas conforme uma tradição da época, o que aconteceu? Jacó agregou para si os filhos de José, que era filho dele. Então, Jacó tinha um filho chamado José. Se lembra que ele se tornou governador do Egito? Então, esse José teve 2 filhos. Como ele teve 2 filhos, o que Jacó fez quando foi abençoar, esses 2 meninos, Efraim e Manassés, serão contados como meus filhos. Por que razão ele fez isso? Se você voltar um pouquinho, você vai ver que Jacó teve 11 filhos e uma filha. Ok? 11 filhos e uma filha. E o que acontece? A filha não poderia herdar a terra. E
José não teria também uma terra. Mas havia um outro agravante que nós não sabíamos, vamos saber depois. Por exemplo, a tribo de Levi, ou o filho Levi, também não herdaria nenhuma terra. Aí ficamos com um sério problema, porque Jacó não teria que distribuir entre os 12 e não entre 10. Aí o que acontece? Entre 10 não, me perdoe. Entre 9. Aí o que acontece? Naquele momento, precisava haver uma substituição. Deus, então, toca no coração daquele pai, Jacó, e abençoa aquelas duas crianças, os filhos de José, e substitui a irmã, a filha, Diná, e inclui mais um para poder completar os 12. Não é? Aí o que acontece? Jacó tem 12 filhos, incluindo, claro, Levi. Tá? Saiu Diná, saiu José. Ok? Então, ficou faltando 2. Entraram os 2, formaram as 12 tribos. As 12 tribos existem, porém, a tribo de Levi não poderia ter uma terra. Não foi dividida entre elas. Porque o povo iria cuidar, por exemplo, o povo de Levi iria cuidar do templo, do tabernáculo. Então era responsabilidade do povo, dos irmãos, cuidarem da tribo de Levi para que o tabernáculo pudesse ser bem cuidado. Então aí você vê a razão dessa distribuição como acontece. Se você olhar ali, você não vai ver a tribo de Levi tendo terras, mas ela faz parte do grupo porque ela está cuidando do tabernáculo, ok? Então, você vai encontrar, por exemplo, no caso, os netos de Jacó como donos de terra, Manassés e Efraim, porque eles foram considerados filhos de Jacó. Pois bem, aí para um pouquinho, mas eu estou falando de Jacó, porque Israel se lembram quando Jacó estava voltando para a sua família, para a sua terra, e ele estava com medo do irmão Esaú. Ele enganou o irmão para receber a bênção de Isaac, aquela coisa toda. Na volta, Jacó vê um anjo. E no val de Jaboque, você vai ver isso lá no final do livro de Gênesis, Jacó diz para o anjo: eu não saio daqui se você não me abençoar. E eles lutam a vias de fato. E foi necessário que a insistência era tanta de Jacó que foi necessário que o anjo tocasse no quadril de Jacó para que ele parasse de lutar. E a partir daquele momento, aquele homem, Jacó, é considerado, chamado de Israel. Não mais se chamará Jacó, mas se chamará Israel, porque ele se torna então pai de uma nação, de uma tribo que tem 12 filhos. Por isso que nós vemos agora não mais os hebreus, mas as tribos de Israel no livro de Josué. Eles não deixaram de ser hebreus, mas o título agora mudou para Tribos de Israel. E nós vamos encontrar isso. Por isso que a distribuição das tribos de Israel, aí em seguida, nós vamos ver na sequência a vida de Samuel, não é? Nós vamos ver o reino de Davi, Saul e Salomão, a divisão, vai haver uma grande divisão entre norte e sul, você vê isso muito no livro dos reis, o reino do norte, o reino do sul, o reino de Israel, o reino de Judá. A vida dos profetas, nós vamos ver nos livros, o exílio, quando o povo é levado preso para a Babilônia, não é? E o retorno, que nós encontramos ali nos livros de Esdras e Neemias. E lá no finzinho a história de Esther, porque muitos ficaram na Babilônia, nem todo mundo veio embora. Tá? E aí houve esta situação. Pois bem, esse é o período que abrange, tá bom? De história. Vamos em frente agora. Eu coloquei aqui um mapinha cronológico, desculpa, eu deixei até a minha imagem aqui aparecendo, sobrepondo aqui a figura,
Eu vou fazer rapidamente uma transição aqui para que você possa visualizar de maneira mais tranquila, sem prejuízo da imagem. Olha aí, olha como é que... Opa! Ok, deixa eu lá. Samuel, aqui. Olha lá, ordem cronológica dos livros. O que é isso aqui? Você tem, então, o que nós vimos até agora. O livro de Êxodo, lembra que eu falei que o livro de Jó faz parte da história do Gênesis? Aí depois o livro do Êxodo, você tem o livro de Levíticos, a história do Êxodo, o livro de Levíticos. Aqui você tem Números e o livro de Deuteronômio. Agora nós estamos aqui, Josué, aí vai em frente Juízes e por aí vai. Depois você pode tirar sua dúvida com relação a essa estrutura. Vamos lá. Agora eu tenho que mudar de novo o quadradinho aqui, senão vai ficar me atrapalhando a visualização. Por isso não estranhe essa situação aqui não, tá bom? Vamos lá. Opa, passei. Josué. É o primeiro livro histórico que nós vamos trabalhar. Lembre-se que Moisés morreu, Josué agora lidera, e se você tiver a curiosidade, abra lá no livro de Josué, no seu capítulo, Deus chama Josué e fala, tenha bom ânimo, eu estou com você, siga em frente. E ele segue em frente. Está aí o significado do nome de Josué. Deus é salvação. É interessante que se você... as consoantes que compõem no hebraico o nome Josué são as mesmas que formam o nome de Jesus. Então você vê aqui JS, porque no hebraico naquela época não existiam vogais, A, E, I, O, U, não existiam, eram só consoantes. E as mesmas de Jesus são as mesmas de Josué. Portanto, Deus é salvação, o título, o significado do nome Josué. O livro, a tradição judaica afirma que o autor é Josué. Quando é que ele foi escrito? Quem escreveu? A tradição diz que é Josué. Quando, aproximadamente nesta data, 1380, e Josué liderou o povo de Israel durante a distribuição das tribos durante 24 anos. Foi um excelente líder que tiveram ele com muito respeito, né? Foi até o fim da sua vida. Pois bem, o que nós temos aqui? Nós temos agora a estrutura da Palestina, que eu acabei de passar aqui para baixo. Eu vou tirar aqui diminuir um pouco mais a minha imagem, para que a gente possa não ficar nesse vai e vem toda hora, né? Não tem problema, você não precisa me ver não, é só compreender o que está acontecendo aqui. Vamos lá, de novo, vai em frente. Senão fica difícil para a gente poder desenvolver o estudo. Olha lá. A estrutura, né? Em primeiro lugar, é importante a gente entender o seguinte, que o livro de Josué, ele trabalha na preocupação do quê? Conquistar a terra prometida. Às vezes a gente acha que as bênçãos de Deus vêm de bombejada para a gente. Deus promete nos dar, mas existe a nossa parte de trabalho, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Deus disse, aquela terra é de vocês. Mas como vocês não estão lá, tem gente no lugar, vocês vão ter que conquistar. E foi o que aconteceu. Há uma preparação, nós temos do capítulo 1, capítulo 5, aquela narrativa que conta da queda de Jericó, dos muros da cidade de Jericó. É uma das formas como Deus trabalha com o povo de Deus, conosco. Muitas vezes ele fala, vamos fazer, vamos. E aí, o que a gente faz? Você vai orar. Fique em oração, que quem vai trabalhar sou eu. Muitas vezes Deus faz isso com a gente. E foi o que aconteceu com Jericó. Deus chama o povo e fala para eles o seguinte, olha, vocês não vão entrar na batalha. Eu quero que vocês se preparem. Olha aquela purificação que nós vimos muitas vezes no livro de Êxodo, né? Se preparem, se purifiquem e se consagrem. Ótimo, feito isso, pode deixar que tudo bem, será bem feito. E é o que acontece. O povo dá a volta na cidade, nos muros, em volta de Jericó várias vezes, e depois grita e quebra vasos e louva o Senhor, e os muros caem, sem que nenhum soldado precise invadir naquela fortaleza. E Deus faz o povo de Israel vencer.
É claro que com isso existem problemas, por exemplo, o pecado de Acã. Deus havia dito que era para destruir a cidade, não podia pegar nada. E Acã viu lá uma capa de ciclos, né, de prata, que ele ficou, muito dinheiro para jogar fora, resolveu esconder. Por causa disso, o pecado invadiu o meio do povo de Israel. Isso aqui do capítulo 1 a 5 é a preparação. Depois de todos os problemas e vitórias também, Israel entra, o povo de Deus entra na terra prometida. E aí começa o processo de conquista, capítulo 6 a 12. Aí são as lutas. Mais ou menos por aqui eles entram. Ao entrar, começam a invadir, atacar, e vai dominando toda a região. Houve um combinado entre o povo de Israel, em que o combinado era o seguinte: nós vamos ajudar vocês a conquistar. Como assim? Por exemplo, se eles entraram aqui, ó, aqui a tribo de Ruben e a tribo de Gad não precisariam ir para lá. Por que razão? Porque eles já estão no terreno deles. Mas o combinado era: tudo bem, vocês vão fazer o seguinte, vocês deixam suas esposas, filhos, animais, propriedade, já tudo aqui, beleza. Nós já ajudamos vocês a conquistarem esse espaço, agora os soldados vêm conosco para ajudar os irmãos a conquistar o restante das terras. Depois que terminar as batalhas, vocês voltam para a casa de vocês para cultivar. Foi esse o trato, o compromisso que eles assumiram. E assim conquistou toda aquela região. Nesse período, nós temos aquele relato em que o Sol e a Lua são detidos, em que Josué pede. É claro que a narrativa bíblica ela não está preocupada com explicar ciência como nós entendemos ontem. Nós, a olho nu, no senso comum, olhamos para os céus e vemos o Sol se movimentando. Mas, na verdade, é a Terra que está girando. Ok? Então, a narrativa bíblica conta o que ela está vendo e ela conta dentro do seu contexto. Por isso que fala que o Sol e a Lua pararam. Essa é a situação. Divisão da Terra, capítulo 13 a 22, que é aí quando começa esse processo mesmo de quem é quem. Você vai ver lá o nome da tribo, a região em que ela vai dominar e por aí vai. E por fim, dos capítulos 23 a 24, que já estamos já há mais de 20 anos de batalhas e vitórias, Josué está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem o que vão fazer. Então, aqui nós fechamos este livro, o livro de Josué, que tem esse contexto histórico. Pois bem, passaram-se 24 anos e depois desse período, passa-se um grande período de tempo aonde o povo passaram-se, se não me engano, 40 anos depois da morte de Josué, e surge então os eventos que nós vemos no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele tem como título em hebraico Sofetim, que é o mesmo significado de juízes ou líderes executivos. Não se sabe, não se tem certeza quem é o autor, mas acredita-se, dá-se crédito a Samuel. Não é um livro que foi escrito na hora que aconteceu, mas um livro que foi escrito posteriormente narrando os eventos. A data da escrita, ano 1000, na época que Samuel estava vivo, ok? Então, o tempo de ação entre a morte de Josué em 1380 até o início da liderança de Samuel. Olha, 350 anos se passaram, desde que Josué morreu até a hora que estava escrevendo este evento. Passou-se muito tempo, ok? O povo, infelizmente, por causa da dureza do coração, esqueceu do Senhor. Pois bem, aqui eu montei uma estrutura para que você pudesse compreender um pouquinho mais como é que está formado o livro de Juízes. Você vê aqui que o livro de Juízes, ele trabalha com 7 opressões, quer dizer, 7 momentos no livro que você lê e vê que o povo de Israel está sendo oprimido, atacado. Aqui a referência bíblica: o opressor
Mesopotâmia, midianitas e filisteus, cananeus, outra vez os midianitas. Ah, aqui há um rei usurpador. Dentro do povo de Israel também surgiu Jeroboão II, se não me engano. Ele usurpou da liderança, queria mandar, e causou um grande problema, gerando uma guerra civil. Houve uma guerra civil causada por um judeu entre eles. Aqui, filisteus e amonitas, e depois os filisteus. Né? Qual o motivo? Você vai ver motivo de idolatria, imoralidade, abandono do Senhor. Não é? Isso se repete ao longo. E olha o tempo que eles gastam. E aí, ó, período, 8 anos, 18 anos, longe da vontade de Deus. Se afastaram. Ao se afastarem, havia essa opressão. E a opressão gerou um tempo de perseguição. Então, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, o inimigo toma o espaço. E aí surgem juízes. Esses juízes, eles têm nomes: Otoniel I, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola e Jair, Jefté que fez aquela promessa tola, né, um juramento, e por último Sansão, né, que é ele e Gideão são os mais lembrados na narrativa bíblica. E você vai ver no quadro ao lado o nome deles, o nome hebraico, o significado do nome hebraico, né? E você vai ter essa tradução, é uma tabela de informações. Aqui embaixo eu coloquei, você pode ver, ó, a narrativa do livro de Ruth acontece nesse período. E é aí que a gente começa a ver os livros se misturando. O livro de Juízes conta a história do povo, mas dentro do livro de Juízes acontece paralelamente a história do livro de Ruth. Então, Ruth não é um livro que acontece depois, mas é um livro que acontece dentro do livro de Juízes. Não há uma data, só diz que havia uma fome em um determinado rei, então há uma tentativa de dizer mais ou menos quando foi que aconteceu isso. Ok? Então, Juízes está aí. Essa é uma narrativa que se passaram 350 anos de cascudo de Deus pela desobediência e restauração através de uma liderança dos juízes. Pois bem, nós vamos entrar agora então no livro de Ruth. Nós saímos aí do livro de Josué, entramos agora no livro de Ruth. O livro de Ruth, como já disse, acabei de falar, ele está dentro da história do livro de Juízes. Enquanto está acontecendo, a família de Noemi, né, seu esposo e seus filhos, fogem da perseguição e da fome para a região de Moabe, uma região próxima ali. Aí o que acontece? Morre ele, o marido, morre os filhos. Fica só Noemi e as noras, que é Ruth e Orfa. O que Ruth faz? Ruth não, perdão. O que Noemi faz? Fala assim, filhas, faz o seguinte, vocês são daqui, seus parentes são tudo daqui, voltam para a casa de vocês podem casar de novo. Só que Ruth fala assim, não, eu vou com você. E aí aquele texto que a gente gosta de usar em casamento, né? O teu Deus é o meu Deus, para onde tu deitares, deitarei eu, e por aí vai. Não é? É o amor de uma nora para a sua sogra. Olha que coisa. Né? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Ruth, o nome Ruth é um nome moabita e que tem como significado amizade, rosa ou vistosa. Há uma discussão sobre o significado do nome, mas ela tende a ser mais para amizade, Ruth, ou aquela que é amiga. Né? Autor, a tradição coloca justamente Samuel, né? O mesmo do livro de Juízes, o autor deste livro, escrito lá pelo ano 1010. Então, condiz com a data de Samuel. E o tempo da ação, bem, por ser Ruth a avó de Davi, na verdade bisavó de Davi, é possível que fique entre 1300 e 1100 a.C. Se nós, quando a gente lê a história de Ruth, a gente vê lá no finalzinho de que, na verdade, ela é a bisavó, ela e Boaz são os bisavós
do futuro rei Davi. Pois bem, qual é a estrutura do livro de Ruth? Primeiro ponto que tem que colocar. A gente divide o livro de Ruth em 4 pontos, que na verdade são os 4 capítulos do livro, ok? Veja lá, capítulo 1, a história de Noemi e sua família, né, a decisão de Ruth, a morte dos homens da família e o compromisso de Ruth. Ruth assume o compromisso. Vou ficar com você. Capítulo 2, o serviço de Ruth está colocando exatamente a disposição que ela faz. Ela se compromete a estar cuidando de Noemi. Ela vai com Noemi e com a atitude dela, o cuidado dela, nós vamos ver nesse capítulo 2 que Noemi pede para Ruth ir, melhor dizendo, Ruth sai para debulhar milho, pegar as sobras para fazer farinha e cuidar da sogra. E os servos de Boaz veem isso e contam ao seu senhor. Né? E ele fica encantado com a atitude daquela moça que, primeiro, era nora. Segundo, não era israelita. Terceiro lugar, ela estava se submetendo a uma situação até de humilhação, porque ela poderia ir para outro lugar, se casar e seguir a vida dela. Então agora, Ruth se coloca a serviço de Noemi e chama a atenção de Boaz, que era um parente distante de Noemi e ele acaba gostando de ver e gosta realmente de Ruth. Aí o que acontece? Essa situação toda causa uma reflexão. Noemi percebe a possibilidade de resolver o problema, não somente dela, mas da menina, por causa da tradição naquela época, pela lei. O que acontecia? Se morresse todos os homens de uma família e não houvesse descendente, poderia surgir um resgatador, um homem que, em nome, no lugar do marido ou dos homens, teria, se uniria à mulher e teria um filho. E assim a família teria um descendente que pertenceria, por exemplo, ao morto, ao falecido. No caso de Boaz, ele era um resgatador, é aquele que vem solucionar o problema. O problema é que Noemi já era idosa, então Noemi não tinha expectativa nenhuma. Então o que ela faz? Ó, Ruth, Noemi fala a Ruth, né? Filha, vai lá, faz assim, 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 porque se ele for o resgatador, ele vai resolver o problema. E a gente percebe isso, que a atitude de Ruth encanta Boaz e ele diz: fique tranquila, filha, que eu vou resolver o problema. E aí nós vemos aquela reunião dos homens da cidade e Boaz contando: olha, Noemi está aí, assim, 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 ela está convocando resgatador, mas eu sei que você é mais velho do que eu, então a prioridade é sua. E o homem abre mão do direito e passa para Boaz. E Boaz, então, recebe Noemi e casa-se com Ruth. Esse casamento veio a trazer a bênção que veio depois, que é o nascimento do bisneto chamado Davi. Né? Ruth e Boaz tiveram Obed, Obed Jessé, e Jessé gerou a Davi. Essa narrativa nos mostra, então, que muitas vezes uma tragédia, uma situação difícil na vida, não significa que é um fim em si mesmo, mas uma oportunidade de Deus, mais uma vez, mostrar a sua graça nas nossas vidas. É um aprendizado. Pois bem, nós estamos dentro do livro de Juízes. Está acontecendo. E Ruth, paralelamente, está vivenciando esta realidade. Ok? No meio de uma tragédia toda. Isso acontece, fecha-se o livro de Juízes e Ruth, entramos no livro de 1 Samuel. Nesse intervalo entre Juízes Ruth e 1 Samuel, nós temos a história de Eli, que foi o penúltimo juiz daquela sequência de juízes do livro de Juízes. Ok? Então Eli agora está cuidando ali do templo, do templo não, do tabernáculo, e vem
a mãe de Samuel, você conhece a história, chorando porque queria ter um filho, e a toda aquela narrativa, os filhos de Eli também davam um tremendo mau testemunho, e Eli não repreendia, e por causa disso Deus já tinha decidido substituir Eli. Pouco tempo depois ele morre, se não me engano, pescoço quebrado, ele cai, e Samuel já havia sido chamado para liderar o povo e ser um profeta diante da nação, como também um juiz. O significado do nome Samuel é pedido a Deus, que foi o pedido da mãe, dá-me um filho, e Deus deu. E ela disse, se o Senhor me der um filho, ele será consagrado ao Senhor. Autor provavelmente anônimo, mas a tradição judaica considera que o próprio Samuel é livre da sua biografia. Data da escrita, ano 1000, e tempo da ação, desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul. Ok? Então nós temos aí toda uma narrativa contando esse período. Vamos em frente? Qual é a estrutura do livro de 1 Samuel? Bem, o livro de 1 Samuel é um livro histórico, sim, porque ele vai contando os primórdios, a transição entre tribo e nação, tá? Entre tribo e reino. Então isso é muito importante você entender, porque agora não vão ser mais as tribos de Israel, mas o reino de tal rei. Agora é o reino de Saul, é o primeiro reino a ser formado. Pois bem, Samuel era o líder, era o juiz, e a introdução do capítulo 1, capítulo 7, trabalha exatamente com esta situação do capítulo 1 a 7, sobre a vida de Eli, sobre a vida de Samuel, sobre a vida do último juiz. Acontece que o povo de Israel, as tribos, começaram a ver os outros povos falando que eles tinham reis, mas a nação não tinha, eles queriam um rei. Samuel não gostou da ideia e até foi falar com Deus, e Deus respondeu a Samuel, Samuel, fica chateado não, eles não estão rejeitando você, estão me rejeitando, porque eles tinham o Senhor dos céus como rei e decidiram escolher um rei carnal. No capítulo 8 em diante, então, nós vemos a escolha de Saul como rei de Israel, ou melhor, o rei da nação. Agora tem essa ideia de nação, né? Até então eram tribos, agora vai ser um povo só sob a ordem de um homem. Então nós vemos ali a escolha de Saul, em seguida a despedida de Samuel, mas Samuel começou bem e terminou mal. Ele comete 3 pecados gravíssimos contra o Senhor, e seus pecados vão provocar a sua rejeição no reinado. Um dos pecados de Saul foi o pecado de celebrar ministrar ao sacrifício quando era a atribuição de Samuel realizar. E aí, por causa disso, ele perdeu todas as condições de liderar. E aí, ele começou a ser oprimido por Satanás e gerou um problema seríssimo para o povo. Entra a história de Davi, não é? No capítulo 16 em diante. Como Deus havia rejeitado a Saul, disse, escolha outro para mim no lugar. E vai lá na casa de Jessé, olha lá, o neto de Ruth e Boaz, chega lá, fala, olha, Deus mandou vir aqui escolhe Davi, o último da fila, foi escolhido. Era um menino, era pequenininho. E esse mesmo menino, pouco tempo depois, enfrenta Golias, porque ainda havia uma guerra contra os filisteus, uma guerra que vinha desde a época de Eli. Então, era algo que estava dando sérios problemas. Pois bem, Davi enfrenta Golias e o mata e é respeitado e reconhecido. Ele cresce e aí Saul ainda não tinha sido destituído. Ele começa a perseguir a Davi porque o nome de Davi era maior do que o nome de Saul. Então, aí nós vemos a perseguição de Saul a Davi
Davi poupa Saul, porque há uma narrativa em que na perseguição Davi e seus soldados estavam escondidos numa caverna. E o texto bíblico fala que Saul precisou entrar naquela mesma caverna para aliviar o ventre, dava dor de barriga. E os soldados viram, vamos pegar ele. Ele falou assim, não, não vou matar não. E Davi vai lá e corta a orla do manto de Saul e diz, olha, se eu quisesse ter matado você, está aqui a prova, eu teria matado. E aí Saul, oh, meu filho, eu errei, desculpa, vão para casa. Só que acaba gerando um outro problema lá na frente, né? E em seguida, a situação, nós vemos a morte de Samuel e com a morte de Samuel, parece que Saul perdeu o medo, persegue Davi novamente, e Davi poupa novamente. Aí Saul já estava totalmente alterado, e ele vai procurar uma pitonisa ou uma mulher mediúnica para falar com Samuel que tinha morrido. E aí gera todo um problema na vida dele que causou-lhe a morte por final. Aqui à direita você está vendo uma foto, uma imagem do reino de Saul. Esse era a região que Saul tinha sua influência e domínio. Ok? Pois bem, aqui eu fiz um gráfico para que você pudesse entender o que nós trabalhamos até agora, desde a saída lá do Êxodo. O primeiro gráfico aqui, o primeiro mapa, saindo do Egito, vindo em direção ao Monte Sinai aqui embaixo, né, nessa base aqui entre os dois braços de água. Então, no Sinai, daqui, o povo sobe quase na terra prometida, comete o pecado, Deus manda voltar e eles ficam 38 anos rodando no deserto. Chega aqui, na região de Jericó, é quando invadem. E aí começa a conquista. Feita a conquista, assim ficam as 12 tribos espalhadas por toda a região da época, da Palestina. Né? As 12 tribos aqui. Ó. Você pode ver aí, depois você pode clicar, ou ver as cores de cada um. Aqui embaixo eu coloquei o período 75 anos depois do êxodo, entre um e outro aqui. E depois, à direita, o reino de Saul, quando Saul lidera, então há uma diferença, houve uma perda, né? As guerras contra os filisteus, os midianitas, foi gerando problemas, e olha aqui, ó, esse aqui 350 anos depois, o reino de Saul. Pois bem, aqui fechamos hoje o nosso encontro. Vamos estudar a Bíblia nessa primeira parte. No próximo encontro, nós vamos continuar a partir do reinado do rei Davi. Que Deus te abençoe muito. Espero que tenha ajudado a compreender alguns relatos bíblicos e te ajude a ler a Bíblia sob outra perspectiva e melhor. Que Deus nos abençoe. Então, até a próxima, se o Senhor Deus assim permitir.